Hi there, it's Teacher Lina once again. E hoje a gente vai falar sobre o Past Continuous. No último GTV a gente já falou do Simple Past, então se você perdeu, volta aí nos posts e procura, que tá muito legal. Hoje no Past Continuous a gente vai falar de ações que estavam em progresso, só que no passado. Então é bem parecido com o Present Continuous. Aqui eu costumo explicar para as minhas alunas que a diferença do Simple Past para o Past Continuous na hora de escolher qual dos dois usar depende da ênfase que você quer dar. Então, por exemplo, se eu quero focar que eu fiz tal coisa ontem, eu posso usar Simple Past. Então, por exemplo, I read a book yesterday. Eu li um livro ontem. Nada, no big deal, nada demais. Agora, se eu quero falar que eu estava lendo e isso me lembrou alguma coisa, eu provavelmente vou usar o Past Continuous. Por exemplo, I was reading a book yesterday and that reminded me something. Eu estava lendo um livro ontem e isso me lembrou de uma coisa. Então, nesse sentido, a gente usa Past Continuous. A gente pode usar o Past Continuous nesse sentido que eu falei, sozinho na frase e uma continuação. A gente pode usar também com while, que é enquanto. Aí a gente vai usar dois verbos no past continuous. Por exemplo, I was reading a book while Felipe was cleaning the house. Então eu estava lendo um livro enquanto Felipe estava limpando a casa. Ou a gente pode usar com o when, que aí a gente vai usar o primeiro verbo no past continuous e o segundo no simple past. Eu costumo dar o exemplo de que uma coisa estava acontecendo quando outra interrompeu. Então, I was reading a book when the doorbell rang. Eu estava lendo um livro quando a campainha tocou. Nesse caso, eu uso past continuous para mostrar que uma ação estava em progresso e de repente foi interrompida. E aí, as expressões de tempo que a gente vai usar são muito parecidas também com o simple past. A gente tem constantly, que é constantemente. Por exemplo, I was constantly owing money to my friends. Eu estava constantemente devendo dinheiro para meus amigos. Pode ser often, que é frequentemente, que a gente já viu algumas outras vezes aqui. Rarely, que é raramente. Occasionally, que é ocasionalmente. Weekly, monthly e yearly, que é semanalmente, mensalmente e anualmente. Todos esses que tem mente no final é porque tem ly no inglês. Então, weekly, monthly, yearly, occasionally. Todos esses a gente vai colocar como mente no final no português. Ocasionalmente, semanalmente, anualmente, por aí vai. E aí, quais são as regras de formação? As exceções, né, das regras. A gente tem coisas muito parecidas do Simple Past. Então, a gente tem que lembrar do CVC, que é quando termina com consoante, vogal, consoante, vai duplicar a letrinha final. Então, por exemplo, lá no outro vídeo eu falei hug, hugged, com dois Gs, e aí ED no final. Aqui é a mesma coisa, hug fica hugging, com dois Gs e NG. Se é stop, stopping, com dois Ps e NG, e por aí vai. Para fazer o afirmativo do past continuous, a gente vai usar sujeito, depois o verbo auxiliar é o verbo to be no simple past, então was ou were, e depois o verbo principal com ing no final. I was doing, I was reading, pode ser com were, they were studying, they were reading, they were doing. Nesse caso a gente vai usar were quando é plural, então you, they e we. E o was para todo o resto. I, he, she e it. Na negativa, acho que a essa altura do campeonato você já percebeu, porque nos outros vídeos eu falei a mesma coisa. Na negativa, a gente sempre coloca o not depois do verbo auxiliar. Então, se o verbo auxiliar aqui é was ou were, vai ficar was not, were not. I was not reading. They were not doing it. Então, se eu quiser usar contração, vai ficar wasn't e weren't. I wasn't doing this. They weren't doing this. E aqui é importante a gente prestar atenção numa coisa. Várias vezes eu vejo as pessoas falando was don't. Não existe isso, tá? O don't é do simple present. O do só vai ser usado no simple present. Não vai ser usado em mais lugar nenhum como verbo auxiliar. Então aqui, para fazer a negativa, é was ou were e not. É o not de não. Não o don't. Not. Só o NOT. E para fazer a interrogativa, a gente vai jogar o verbo auxiliar lá pro começo também, igual a gente fez das últimas vezes. Então, was I reading a book when he called? Eu estava lendo um livro quando ele ligou. Weren't they traveling? Eles não estavam viajando? Então, that's it. Espero que você tenha absorvido todo o conteúdo. Se tiver dúvidas, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar muito feliz de responder.
See you soon!